E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui no nosso quarto e último bloco, ao vivo, e se você quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, aproveite, tá? Pelo nosso WhatsApp, aqui é 0 operadora 11, o telefone é 99643 3827, tá aqui. Aqui embaixo você consegue ver o número e mandar a sua pergunta, a sua consideração, o que você quiser comentar do nosso programa, será bem-vindo. Se a gente souber a resposta, a gente responde. No nosso quarto bloco, nós vamos ver então a quarta parte do Evangelho do Segundo Espiritismo, visto como se fosse o manual da vida e do viver, que então são os instrutores. No final, quando a gente vê todos os capítulos dessas, que é aí do 21º ao 28º, a gente percebe que os instrutores somos todos nós, tá? Então eu escrevi ali, ó, somos todos nós desfrutando do cenário divino e das cenas e personagens possíveis para cada um. Então, um ensina o outro aqui, nós estamos aprendendo. É aquilo que eu te falei da questão da hierarquia, que não é uma hierarquia no sentido de obediência cega ou de quem tem poder sobre mim, não. Quem tem mais e pode mais e sabe mais, ensina quem tem menos, quem sabe menos, ou quem vem vindo no processo evolutivo, com respeito. Eu não vou abusar da ignorância, do pouco conhecimento do outro, e eu também não vou ficar esperando tudo prontinho na minha mão, eu que estou aqui embaixo. E é respeito, sem abuso e sem recusa, e sim usa. Então, é possível sim usar as pessoas, nós todos, um usar o outro, para o crescimento no bom sentido, no desenvolvimento das nossas habilidades. Aí é que nos pormenorizando, fazendo um resumo, a gente vai ver aí que os instrutores precisam tomar algum cuidado. Por exemplo, primeiro, tem gente que ainda fala manso, e fala coisas de Cristo, mas na realidade estão querendo induzir a erro. Então, olhe mais os frutos do que as palavras dessas pessoas. Outra coisa também em relação aos instrutores que estão bem próximos de nós, e alguns deles a gente não escolheu, que é aquele honrar pai e mãe, certo? E tem aqueles que a gente escolheu, né? Que é o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido. Então, não separeis o que Deus juntou, é teu instrutor também. Tá? O teu companheiro é teu instrutor, e você é instrutor dele. Por isso que quando você sai da relação, você perdeu um instrutor e deixou de instruir. Tá? Depois vem a tal da moral estranha, que às vezes é preciso aprender a interpretar bem as coisas sem ficar achando que aquilo é ruim. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, que azar, perdi o ônibus para ir na tal lugar, aí depois você descobre que naquele lugar que você foi lá aconteceu alguma coisa que graças a Deus você não estava lá. Então, muitas vezes, privações pode ser o livramento, só que a gente interpreta isso de maneira ruim. Então, é a tal da moral estranha, né? Por exemplo, quando ele fala, deixar os mortos, enterrar os mortos. Quer dizer, Jesus não estava querendo dizer, não vai ligar para o seu pai não, tá? Vem aqui ficar comigo porque eu sou mais importante. Não, ele estava querendo mostrar para as pessoas que os princípios estão acima das personalidades. Pode ir lá, faz o funeral do seu pai, mas não esqueça que você tem que servir a Deus, tá bom? Não é mais importante do que servir a Deus. Olha, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? O que significa isso? Se você já conheceu alguma coisa e tem algo a mais do que os outros, não esconde. Respeita, passa para os outros, do jeito que os outros podem entender. Não é do tipo assim, engula, né? Não é impingindo. Muitas vezes é discretamente, repetindo uma frase, porque às vezes as pessoas podem se sentir ofendidas com alguma coisa que elas não sabem, e da maneira como você falar, aí ela não quer nem ouvir mesmo. Eu digo assim, você pode ter uma boca cheia de uma verdade, mas se você cuspir na cara do outro, ele não vai aceitar, ok? O outro lá, buscai e achareis, ou seja, não fica aí esperando que as coisas caem do céu, ok? Se cair, vai machucar. Então você tem que ficar esperto, né? De fazer as coisas, né? Eu costumo dizer assim, criar demanda é que traz as coisas para você. Esperar não cria demanda, ok? Depois o capítulo 26 fala, dai gratuitamente que gratuitamente recebeste. Tem muito a ver com a mediunidade. E eu não digo que é só aquela mediunidade de receber espírito, psicografar, tá? O dom da palavra, isso você tem que dar de graça, né? O dom de cozinhar, né? Ou quando você cozinha bem, que você tá usando, é uma química.
e você coloca ainda carinho naquilo, vixe, você cura as pessoas sem elas saber. Né? Você faz uma coxinha para vender na Praça da Sé, está curando um monte de gente, ela não está nem sabendo que está curando. Depois o pedir e obtereis, que é a questão da prece. A prece não é para você lembrar Deus do que é que você precisa, tá? É sim para aumentar a sua receptividade daquilo que Ele já está mandando para você, ok? E a capítulo 28 ele fala sobre a coletânea de preces espíritas, que na realidade é uma maneira de ajudar as pessoas talvez menos afeitas à prece, ou talvez menos afeitas até à leitura, né? Não temos os recursos para poder falar, poder na leitura entender o que está lendo, né? Entender o que está falando, e aí fazer uma ligação com aquilo que ela está intencionando, porque não é possível você fazer uma prece se você não está entendendo o que você está falando. Pode até ser na sua língua, mas se for palavras que você não sabe o que está falando, não faz sentido. Imagina então falando uma língua estranha. Tem que entender para poder evocar um sentimento que é através dele que você vai se ligar a Deus ou a um plano espiritual que seja intermediário entre você e Deus. E aí então nós vamos entender que vivenciando o resuminho de todos esses capítulos, que eu chamo de instrutores, ou seja, somos todos nós, tá? Então, várias maneiras da gente se comunicar entre nós. Somos todos nós desfrutando deste grande cenário divino, que hoje aqui é o planeta Terra, pode ser qualquer outro planeta, onde a gente vive cenas e personagens que é possível para cada um de nós. Não existe personagem certa ou personagem errada. E aí, com isto, na nossa jornada do amor, nós vamos estar buscando ativamente e não mais recebendo passivamente. Estamos buscando ativamente o bem, o belo e o verdadeiro, certo? O bem é a plenitude do amor realizando a felicidade. Claro, só é possível felicidade na plenitude do amor. Fora dele, o máximo que você vai ter é momentos de alegria, tá? O belo é a harmonia de todas as partes com os que formam um todo. Não é o que é bonitinho, tá? Não é a carinha de anjo, não é isso. O belo é a harmonia. E o verdadeiro, que é o caminho da luz como guia. Ou seja, você não vai se guiar por caminhos obscuros, e sim o da luz. Agora eu vou colocar um videozinho para vocês que ensina a fazer todo o manual da vida, tudo isso, os 28 capítulos, em 1 minuto. Duvida? Assista. O silêncio é a eloquência da existência. É para que possamos nos harmonizar com a existência, se faz necessário cultivar o silêncio. É do silêncio que nasce tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é verdadeiro. Essa é a essência. Aprender a quietar a mente. O silêncio traz a lembrança de volta. A presença é a lembrança de si mesmo. Um instante de silêncio faz com que você se apodere novamente do seu lugar. Faz com que você volte para o seu centro. Tenho sugerido que comecemos da forma mais simples possível. 1 minuto quando você acorda, 1 minuto antes de sair de casa, ou antes de iniciar uma atividade importante. Você escolhe 1 minuto para se desligar do mundo lá fora, fechar os olhos e simplesmente observar o que se passa. Observar os pensamentos, as emoções, as sensações e deixar passar. Foque no vazio. Nesse lugar não existe sofrimento. Não existe eu nem meu. A graça flui. A alegria flui. 1 único minuto é suficiente para transformar a sua vida. É suficiente para iniciar
a maior evolução espiritual que a história já conheceu. Um único minuto. Com menos de um minuto, eu agradeço a vossa atenção e que possamos estar aqui a semana que vem para mais um programa novamente. Até lá.